Viva! Seja bem-vindo à casa do Viva Saúde. É daquelas pessoas que quando conhece alguém, uma das coisas que o chama logo a atenção são as mãos? E se as unhas estiverem sujas ou com fungos, com que imagem fica da pessoa? Pode pensar que é apenas uma questão estética, mas os cuidados que devemos ter com as unhas são bastante importantes e ajudam até a evitar algumas infecções. De que forma trata as suas? As unhas de gel fazem afinal bem ou mal? Fique connosco porque o Dr. Lima Duque, dermatologista, nos vai esclarecer sobre os problemas que as unhas têm e como podemos evitá-los. Muito bem-vindo à Casa do Viva Saúde, Dr. Lima Duque. Obrigado. Hoje vamos falar sobre cuidados com as unhas. Que cuidados devemos ter? As unhas fazem parte da pele, portanto, os cuidados que devemos ter com as unhas são uma extensão dos cuidados que devemos ter com a pele. Portanto, nós devemos lavá-las, não é? Até porque as unhas são apêndices que acumulam sujidade e podem também acumular micro-organismos e daí dar origem a infecções, etc. Portanto, devemos lavar as unhas como lavamos as mãos, várias vezes ao dia, antes de comer, por exemplo. Quando tomamos banho, devemos ter um cuidado especial. Eventualmente, se estivermos a mexer, ou se tivermos mexido em objetos conspurcados, devemos até esfregar as unhas com escova, escovar as unhas para tirar essa sujidade. Portanto, são os cuidados de higiene básicos. Portanto, há outros cuidados que devemos ter, como é evidente. Que procedimentos podem originar infecções nas unhas? As infecções das unhas, muitas vezes, não necessitamos de procedimentos nenhuns, basta essa tal falta de higiene que o micro-organismo pode cair na unha e desenvolver-se. Mas é evidente que muitas vezes, quando as técnicas de manicure, quando mal executadas, de manicure ou pedicure, quando mal executadas, podem introduzir micro-organismos na unha. Ou seja, quando os instrumentos não são devidamente desinfetados, esterilizados. Acha que é de lançar um apelo para as pessoas levarem os seus instrumentos? Isso seria o ideal, porque nesses casos, o cabeleireiro? Para desinfetar instrumentos não é fácil. Para desinfetar completamente. Há procedimentos simples, a simples lavagem consegue eliminar parte das bactérias. Nós, para conseguir eliminar vírus e fungos, muitas vezes a simples lavagem, até a fervura simples, não chega. De ver se ia fazer infecção em autoclave ou então deixar os instrumentos em líquidos desinfetantes por várias horas para eliminar fungos. Às vezes de 24 horas são necessárias. O que se calhar não é feito nos cabeleireiros. Não é feito nos cabeleireiros. Certo. É importante escovar as unhas além de as lavar? É para remover a sujidade que se acumula, diminuindo assim a probabilidade de infecção. Também não devemos, por outro lado, lavar demais e escovar demais. Às vezes há um excesso de zelo que também pode levar à remoção da camada protetora que nós temos na nossa pele e aí, em vez de evitarmos as infecções, poderemos propiciá-las. É como se diz aquele ditado popular, preso por ter cão, preso por não ter. Sim, é uma questão de senso. Fazemos por zelo e também quando fazemos por zelo também é demais, às vezes. É tudo uma questão de equilíbrio e de senso, porque às vezes há pessoas que quase que patologicamente começam a pensar muito em bactérias e vírus, essas coisas todas, em micro-organismos em geral, e depois começam a lavar-se demais e isso também é prejudicial. Que tipo de infecções são mais comuns? Há vários tipos de infecções. À volta da unha, as infecções mais comuns são causadas por bactérias e por alguns fungos de tipo leveduras, como a Candida albicans, sobretudo em pessoas que mexem muito em águas. E precisamente por aquilo que eu estava a dizer, ao mexer muito em águas e em detergentes, por exemplo, essas pessoas vão removendo a camada protetora da pele à volta da unha, facilitando assim a entrada desses micro-organismos. Na unha em si, a infecção mais frequente talvez seja mesmo por fungos. O que origina uma micose? São fungos, são micro-organismos. Há vários tipos de micro-organismos, de fungos que podem provocar as micoses. Eu estava a falar na Candida albicans, que é uma levedura que pode dar infecção à volta da unha, aquilo que se chama paroníquia,
mas também a Candida albicans pode contaminar e dar infecção mesmo dentro de baixo e dentro da própria unha. E aí nem se vê. Vê-se desde Dentro da unha, como nesta zona? Na zona da unha propriamente dita. Por baixo, normalmente há descolamentos, alterações da coloração, espessamentos, às vezes. Também outros fungos, filamentosos, podem contaminar a unha e aí dão infecções com caráter mais crónico. Como podem ser tratados? Eles são tratados normalmente recorrendo a terapêutica antifúngica, né? Terapêutica que pode ser por via local oral, não é? ou por via oral. Mas acontece muito, especialmente no verão, das mulheres não quererem estar a pôr medicação na própria unha, que por vezes também a própria medicação deixa a unha ainda mais amarela. Como vocês, especialistas nessa área, lidam com a nossa rebeldia? Nós sabemos que terapêuticas tópicas na unha no verão, nas mulheres, geralmente não resultam porque elas simplesmente não fazem. Ignoram. Pintam as unhas e não fazem. O que é errado. Pois. Muitas vezes temos que recorrer, mesmo sem esse tipo de problemas, temos que recorrer a terapêutica sistémica, como foi dito. Portanto, a comprimidos, a terapêutica por via oral. Mas resulta apenas isso? Resulta, associando muitas vezes até a terapêuticas locais, no sentido de, o mais rapidamente possível, retirarmos a terapêutica oral para que a pessoa não esteja submetida a vários meses de tratamento com antifúngicos orais. Mas no verão, como estávamos a dizer, no verão às vezes as pessoas já estão numa fase em que poderiam só fazer tratamentos locais, tratamentos tópicos, e nós às vezes facilitamos no sentido da mulher continuar a pintar a unha, mantendo a terapêutica oral durante algum tempo, pelo menos 2, 3 meses, para depois voltar a fazer a terapêutica tópica após o verão. Ou seja, não se pode fazer a terapêutica local tendo a unha pintada. O medicamento não penetra realmente. Exatamente. Os antifúngicos modernos penetram a própria unha, mas se tiver verniz não se consegue. Não? Acaba por servir como uma capa. Claro. É evidente que essa terapêutica sistémica nós temos que estudar o paciente, não podemos dar a pessoas que têm contraindicação para fazer terapêutica sistémica. Porquê? Ou porque têm doenças em que os medicamentos podem fazer mal, não é? Que tipo de doenças, por exemplo? Doenças hepáticas, por exemplo. Muitos dos medicamentos têm alguma toxicidade hepática, por exemplo. E então não vamos, uma pessoa que nós saibamos de antemão que tem uma doença hepática, evitamos dar determinado tipo de medicamentos. Outros medicamentos interagem com outros, ou podem interagir com outros que a pessoa esteja a tomar. E aí temos que fazer escolhas. E às vezes é mais importante a pessoa continuar a tratar uma doença cardíaca do que propriamente a unha. E então aí não podemos facilitar, também não devemos dar terapêuticas orais a grávidas, por exemplo. Portanto, nesses casos não se pode facilitar aquela coisa que eu estava a dizer. Tem que saber jogar, não é? Exatamente. Que infecções podem deixar marcas na unha para o resto da vida? As infecções mais crónicas e quando não tratadas podem alterar a pouco e pouco a própria matriz da unha, na base da unha. A matriz é na base da unha, o sítio onde a unha é fabricada, chamemos assim. E se as infecções crónicas, recorrentes ou crónicas não tratadas, podem levar à destruição da matriz da unha e, portanto, a deformações permanentes da própria unha. Há afecções que podem ter como base a falta de alguma vitamina? As unhas, tal e qual como a pele, como fazem parte da pele, estão na transição entre o mundo exterior e o mundo interior. E, portanto, podem levar tareia de fora e tareia de dentro. Em algumas doenças sistémicas, na falta de algumas vitaminas ou de alguns elementos minerais, por exemplo, pode haver alterações das unhas. Nesse caso, deve-se tomar alguma medicação oral? É preciso fazer o diagnóstico primeiro de qual a afecção. Claro. Porque as alterações das unhas raramente são específicas. Por exemplo, a falta da vitamina B12 e do ferro pode levar a um curvar da unha para cima, a unha em colher. E então, mas também há casos em que isso é constitucional. As pessoas têm isso desde pequeninas, sobretudo há bebés que
têm isso quando nascem e durante muitos anos e não têm falta de vitaminas nem falta de ferro. Portanto, há que fazer o diagnóstico da afecção. E depois chegamos à conclusão que há falta, por exemplo, de vitamina B. É fácil, é fornecer a vitamina em causa. Ainda há tanto para falar sobre estas questões das unhas, portanto não vamos já esgotar o tema, permita-me que faça uma breve pausa. O Viva Saúde foi descobrir de que forma algumas pessoas tratam as suas unhas. Veja o que descobrimos. Diariamente tento ver se é necessário cortá-las, se estão sujas. Mais a nível de higiene é limpar e lavar, cortar as unhas, andar sempre limpa. Ir ao salão, tirar cutículas. Tento mantê-las, portanto, cortadas, limpas. Eu pessoalmente em casa posso cortar, né? Cortar a unha. Lavo, limpo, corto. Quando corta as unhas tem algum cuidado especial para evitar as unhas encravadas? Não tenho. Eu tenho tendência a unhas encravadas nos pés. Por acaso não tenho unhas encravadas e... não. Que tipo de problemas de unhas já teve? São mais fungos. Desde criança nunca tive nenhuma mesmo. Já tive uma unha encravada. Habitualmente não crio unhas, não. Não gosto de criar unhas porque me criam dificuldades. Estamos sempre consigo. Costuma ir ao nosso Facebook? Então entre em contacto connosco. Estamos à sua espera com novos temas e diversas informações sobre saúde. Pode fazer como a Cristina Soares, que nos colocou a questão no nosso mural. Como evitar as unhas encravadas? As unhas encravadas muitas vezes resultam de um problema constitucional, da forma dos dedos. Há pessoas que têm constitucionalmente os dedos muito batatudos, chamemos assim, dedos muito redondinhos, em que qualquer traumatismo, qualquer mínimo que seja, leva a unha a encravar. Há patologia também que leva a unha a encravar, por exemplo, as tais infecções à volta da unha, podem levar, em certos casos, ao encravamento, à unha meter-se dentro da carne. Portanto, evitando as infecções, estamos a evitar a unha encravada. Depois, nos pés são muito mais frequentes as unhas encravarem nos pés do que nas mãos. Sim. Porquê? Por causa dos sapatos. Portanto, os sapato sapatos apertados, as formas... E o problema põe-se muito mais até nas mulheres que nos homens. Nós vemos muito mais mulheres com as unhas encravadas do que homens. Porquê? Uma tristeza. Porque as formas dos sapatos das mulheres normalmente apertam mais. Ou seja, é exatamente como o meu hoje, este sapato de bico. Exatamente, esse aperta os dedos. Aperta. Portanto, se a pessoa tiver o azar de ter o tal dedo batatudo, a tal tendência, pois é evidente que esse tipo de sapatos vai propiciar o encravamento da unha. Não há nada que se possa fazer. É usar sapatos mais largos. É impossível, doutor. Nós mulheres somos tão vaidosas. Sapatinho de palhaço. Doutor, há tantas infecções, há tantas coisas que podem afetar a unha e até levar a unha a cair. Ela renova-se sempre? Pode não se renovar convenientemente, ou seja, as tais afecções crónicas, descuradas ou não tratadas, podem levar a alterações permanentes da unha e ela nunca mais regenerar como deve ser. É muito raro uma unha, a não ser que haja uma lesão permanente da matriz, uma unha não voltar a crescer. Ela cresce, pode crescer completamente deformada para o resto da vida. Quando as unhas estão amarelas ou espessas, que problema têm? As unhas podem ter várias mudanças de cor, portanto, por vários problemas, quer internos, portanto, vindos de dentro, chamados problemas endógenos, desde as unhas amarelas por problemas de falta de proteínas, por exemplo, unhas amarelas por algumas doenças, por exemplo, o síndrome de imunodeficiência adquirida pode levar ao amarelecimento das unhas, mas também elas podem ficar amarelas pelo contacto com produtos químicos que vão levar a essa descoloração, ou até por doenças. Há doenças da pele, por exemplo, que levam a alterações na unha e a unha ficar amarela. Por exemplo, a psoríase pode levar a várias alterações da unha, amarelecimentos, espessamentos, alterações da textura da própria unha. Portanto, há que fazer o diagnóstico dessas afecções e lá está o dermatologista para isso. Mas, nesse caso, quando as unhas ficam assim, o que é que se deve imediatamente fazer? Recorrer? Pois, porque o problema sempre é tentar fazer um diagnóstico correto. E é difícil a pessoa
sozinha, em casa, fazer o Sim, porque diagnóstico existem da sua afecção. Exatamente. tantas coisas que se vendem na farmácia que a pessoa acha que consegue automedicar-se, né? E que basta umas gotinhas de um certo líquido ou um comprimido que passa. Por isso é que eu estou Mas há um a bocado, fazer há um essa bocado a pergunta. ideia que tudo aquilo que aparece na unha é micose. Não é bem? Exatamente. Ah, Exatamente. A patologia da unha é uma patologia complicada e que As pessoas negligenciam um bocado às vezes. nem sempre é fácil, mesmo para um médico treinado, nem sempre é fácil fazermos logo o diagnóstico. Nós temos que nos socorrer de exames auxiliares, muitas vezes, para Que tipo chegar... de exames, já agora? Por exemplo, exames micológicos. Como é que são feitos? São feitos a raspagem da unha, ou corta-se um pouco da unha, ou raspa-se por baixo, para... Esse é um exame que não são dolorosos. não provoca dor, não provoca sangue. Portanto, é um exame simples de fazer. Depois é preciso haver um laboratório apropriado que saiba fazer o diagnóstico. Podemos também recorrer a exames micológicos, a biópsias da unha. Portanto, e também, quando suspeitamos de doenças sistémicas associadas, os exames laboratoriais que se fazem para despiste dessas mesmas doenças levam muitas vezes ao diagnóstico do problema que temos na unha. Ou seja, às vezes não basta olhar para a unha, nem fazer pesquisas na própria unha, é preciso também fazer pesquisas gerais ao paciente. Portanto, as unhas podem revelar doenças sistémicas que não têm nada a ver com doenças da unha nem com doenças da pele. Doutor, falou das biópsias. São só feitas quando há risco de tumores? Não. Nós, em dermatologia, fazem-se biópsias mesmo quando suspeitamos de alguma patologia inflamatória e que não fazemos o diagnóstico ou que temos dúvidas no diagnóstico. Como a pele ou a unha estão facilmente acessíveis, não há necessidade de meter tubos nem de fazer furos na pessoa, recorremos se calhar mais ao uso das biópsias e portanto, à histologia como auxiliar de diagnóstico, mesmo em doenças inflamatórias. Portanto, muitas vezes fazemos biópsias e nem sempre, e na maior parte das vezes até nem em patologia de tumor. Fala-nos um bocado sobre os tumores das unhas. Os tumores das unhas, há vários tipos de tumores. Temos tumores benignos e temos tumores malignos, claro, como em todas as patologias tumorais. Os tumores benignos, são muitos tumores que podem aparecer. Muitos dos tumores benignos são dolorosos, são visíveis. Já os tumores malignos da unha nem sempre são fáceis de alertar o paciente que os tem, porque certas alterações, por exemplo, da coloração, uma unha que de repente fica negra ou tem um risco escuro, pode revelar um tumor, um melanoma, por exemplo, da unha, que é uma patologia grave e que tem que ser diagnosticada a tempo para ser tratada precocemente. Sim, mas... E isso não pode não dar dor. Portanto, é mais normal, mais comum os tumores benignos darem dores do que os malignos. Exatamente. E nesses casos, como a pessoa deve fazer para a remoção? O médico depois vai remover. Mas é logo imediato? Ou tem que fazer um tratamento com... Se suspeitar, se tiver dúvidas, pode fazer uma biópsia da unha para confirmar o diagnóstico. Porque há tumores benignos, por exemplo, que podem dar também essas alterações de pigmento. Portanto, a primeira coisa é fazer o diagnóstico. Se suspeitar fortemente, pode logo fazer uma cirurgia mais alargada, logo para resolver o problema. Se não, faz uma biópsia inicial e depois, se confirmar o diagnóstico, por exemplo, de um tumor maligno, a seguir trata-se em conformidade, conforme o tumor maligno. Podem alcançar vários tamanhos? Podem, inclusive, há tumores malignos que são relativamente, ou que são menos frequentes nas unhas do que no resto da pele e que, portanto, também isso às vezes leva a um atraso de diagnóstico, infelizmente. Por exemplo, o carcinoma do leito da unha, muitas vezes dá alterações da coloração, dá descolamento e pode progredir até ao osso e, nesse caso, aquilo que há a fazer, tem que se fazer a ablação do dedo para tratar nesses casos.
mas já o melanoma dá as tais alterações da coloração. O melanoma da unha não é tão raro assim. Na população em geral, é cerca de 2% dos melanomas. Na África, 20% dos melanomas, na população africana de cor, 20% dos melanomas são na unha. Mas isso há alguma explicação? Não, talvez genética, mas não se sabe. Então é importante avisar as pessoas para terem atenção quando têm uma unha com uma cor diferente ou até, se calhar, o próprio dedo estar a ficar deformado, porque o tumor também pode crescer, Mas não é? pode muitas vezes dar só alteração da coloração. Portanto, uma unha que fica negra, se não houve pancada, não é? Deve recorrer ao médico para ver o que é que está a passar com aquela unha. Exatamente. Doutor, o que é mais comum, quais são os medos mais comuns quando é dito ao paciente que foi diagnosticado um tumor? Não, na maior parte das vezes não perdem o dedo. Estava a falar num caso extremo, porque se o diagnóstico for precoce, basta tirar o tumor, fazer uma cirurgia alargada, às vezes a unha perde-se, mas consegue-se manter o dedo em muitas das situações. Mas as pessoas veem logo uma visão... Sim, mas eu penso que quando é diagnosticado um tumor maligno, a primeira coisa que a pessoa põe sempre em causa é a sua esperança de vida, não é? Portanto, há que desdramatizar e que em muitos casos, felizmente, os tumores malignos são diagnosticados a tempo e são tratáveis como qualquer outro tumor, como qualquer outra doença, tem que ser diagnosticada a tempo. A tempo e horas. As unhas de gel, que são tão comuns na população feminina, cada vez mais as pessoas querem não ter problemas a pôr e tirar verniz, são realmente prejudiciais à saúde? As unhas de gel e não só as de gel, portanto as unhas acrílicas e essas unhas todas as modalidades. Algumas dessas substâncias acrílicas têm alguns riscos, sobretudo de alergia. Embora algumas unhas, materiais mais recentes, como o polimetilmetacrilato, seja mais ou menos ignorado pelo organismo. Portanto, são materiais que atualmente até são usados em próteses e portanto, com pouca probabilidade de rejeição por parte do organismo. Portanto, nesse caso, e se a pessoa também não for alérgica, nos outros casos, aos materiais usados, não tem grande problema em si. Os maiores problemas que se põem é ao remover as unhas de gel, nem sempre é fácil remover esses materiais. E muitas vezes tem que se desgastar, nem sempre se conseguem com solventes tirar todos esses materiais. E é preciso desgastá-los com instrumentos que traumatizam a unha e, portanto, a unha vai ficar mais frágil durante mais rala mesmo. Mais rala durante uns tempos. E os espigões podem ser facilmente removidos? Os espigões podem ser facilmente removidos. Muitas vezes é só um excesso de queratina da parte mais dura da pele à volta da unha e o cuidado de um podologista, por exemplo, quando é nos pés, ou de uma manicure que saiba o que está a fazer, pode resolver parte desses espigões. Quando são mais difíceis de remover, pode ser necessário fazer uma pequena anestesia local e, nesse caso, terá que ser o médico. E o que é a onychogrifose? A onychogrifose é um espessamento da unha, mas é um espessamento extremo em que normalmente a unha cresce mais espessa e cresce mais de um lado do que do outro. E então, além de espessada, fica encurvada. A nível estético não deve ser nada agradável. Não, normalmente acontece mais nas unhas dos pés, muitas vezes nem se sabe a causa e nem sempre é fácil de tratar. É evidente, se tiver uma causa subjacente e essa causa for descoberta e tratável, tratamos. Senão, aquilo que está a fazer é desgastar continuamente a unha para que não se forme esse tal espessamento. Mas não é doloroso? É não, o desgaste, exatamente. Pode ser doloroso porque a determinada altura pode comprimir o próprio dedo que está por baixo e ainda por cima, se estiver calçado, pode se tornar doloroso. Ok. Doutora, tivemos muito gosto em tê-lo aqui na Casa da Viva Saúde. Foi a primeira vez e esperamos que venha cá mais vezes. Muito obrigado. Quer rever este e outros programas do Viva Saúde?
Também estamos no YouTube. Enquanto procura outros vídeos, encontre os nossos e mantenha-se informado. A informação está aliada à prevenção e por isso mesmo agora tome nota. As unhas requerem cuidados de higiene básicos. É importante escová-las no banho para evitar a acumulação de micro-organismos, cortá-las e ter especial atenção às infecções. A mais frequente é provocada por fungos. A falta de vitaminas é outro problema que pode originar a deterioração. A falta de ferro e da vitamina B12 são as mais comuns. Também se deve ter especial atenção às unhas encravadas. Sapatos apertados e fatores fisiológicos desfavoráveis são os principais causadores. Os tumores das unhas podem ser benignos, dolorosos e bem visíveis, e malignos, difíceis de identificar, que se manifestam por via de alterações na cor e na forma. A chave para alguns destes problemas passa pela terapêutica antifúngica e sistémica e ainda tratamentos tópicos. Cuide das suas unhas. Os cuidados básicos podem evitar problemas que trazem consequências graves. Consulte um especialista e seja saudável. E terminamos aqui. Voltamos no próximo programa com mais um tema do seu agrado, porque existimos para isso, para o manter a par de tudo o que deve saber para ter uma vida longa. Passe no nosso blog rtp.pt/viva-saúde. Temos todas as informações para si. Eu despeço-me e não se esqueça que a saúde é o mais importante. Por isso, viva com responsabilidade. Viva a saúde! Beba muita água, é o bem mais precioso para a sua saúde.